eu estou trazendo, vocês estão vendo aqui no nosso slide, esse tema, o dever. E a base para as nossas reflexões está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos. Nesse capítulo, onde nós vamos encontrar belíssimos textos, há um intitulado O Dever, de autoria do Espírito Lázaro. Então, a nossa base principal das reflexões está nessa página do Lázaro. Mas, claro, nós fomos também buscar em outras fontes alguns esclarecimentos acerca do tema e aí vamos compartilhar com vocês. À medida que a gente for compartilhando as citações, os fragmentos de textos, nós vamos então tecendo as reflexões, compartilhando as reflexões com vocês. Temos também aqui algumas narrativas, então vamos começar. E eu gostaria de começar, vamos lá, por esta questão 877 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, Nós vivemos em sociedade, necessitamos viver em sociedade. Então, desse convívio, dessa vivência, Kardec está perguntando aos espíritos, será que nascem algumas obrigações especiais? E os espíritos responderam, certo. Então, quer dizer, sim, há algumas obrigações especiais. E eles vão destacar. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Olha que bacana isso. Mas vamos continuar. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Tudo bom? Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. Nada mais do que atual, E aí eles terminam. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Como eu havia dito a vocês, nesse capítulo nós temos belíssimos textos e um dos textos muito bonitos, com certeza vocês já leram, já estudaram, é aquele texto escrito por Kardec, O Homem de Bem. Esse texto que apresenta para nós as características do homem de bem. Para nós identificarmos o que é o homem de bem, que características ele apresenta. Então Kardec coloca aqui tudo para nós. E ele abre esse capítulo, essa página, aliás, dizendo assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E quando nós vamos dar uma estudadazinha para saber, mas o que representa então praticar essa lei de justiça, de amor e caridade? E aí a gente vai ler lá no Livro dos Espíritos que
a prática dessa lei de justiça compreende o respeito aos direitos do próximo. Direitos, meus irmãos, que nós todos, quando a gente olha para a história da humanidade, né, saindo lá da barbárie, até chegar aos dias de hoje, direitos que nós lutamos por conquistar. Né? Então, para nós termos os direitos que nós reivindicamos hoje para a nossa vida em sociedade, historicamente o homem lutou arduamente para conquistá-los. Então, todos nós sabemos que temos direitos e reivindicamos, cobramos esses direitos, não é mesmo? Só que nós não só temos direitos, nós também temos deveres. Para cada um desses direitos, a gente poderia dizer assim, que em contrapartida há um dever. Então, por exemplo, para uma coisa bem simples, se eu dissesse assim, eu tenho o direito a ser respeitado nos meus pontos de vista. Muito bem, eu tenho esse direito, mas eu também tenho o dever de respeitar o meu próximo também, nos seus pontos de vista. Mesmo que haja conflito, mas nós temos que nos respeitar. Então, há uma reciprocidade entre esses direitos e os deveres que nos compete para vivermos em sociedade. Muito bem. E os espíritos, então, eu destaquei ali no final, colocaram a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, nós vamos buscar refletir um pouquinho o que seriam esses deveres. Vamos ver um pouquinho aí, à luz do Evangelho, da doutrina espírita. Aí, então, para começar, eu fui pesquisar na internet, num site voltado para a educação, o que ele compreenderia sobre dever. E eu encontrei um conceito, uma definição de dever que vem ao encontro do que a gente vai falar aqui. Então, trouxe para a gente começar. Então, diz assim, ó, o dever pode ser definido como a obrigação moral. Presta atenção nessa palavra, essas duas palavrinhas que eu destaquei ali. Obrigação moral ou legal que um indivíduo tem de cumprir determinadas ações ou comportamentos. É uma responsabilidade que surge a partir das normas e valores estabelecidos na sociedade. O dever está relacionado ao senso de responsabilidade, olha lá, e ao respeito pelos direitos dos outros. Quando a gente para pensar nessa palavra obrigação, uma das suas conotações, das suas acepções, obrigação pode soar como algo assim que nos é imposto, né? Obrigado, você tem essa obrigação, você é obrigado a agir dessa forma. A gente pode interpretar essa obrigação dessa forma também. Mas quando nós, indivíduos, cidadãos, seres humanos, cumprimos com os nossos deveres e avançamos no campo
do cumprimento desses deveres, nós vamos vendo que os deveres vão se ampliando cada vez mais. E aí, algo que parece ser, uma obrigação, a gente começa a sentir como uma responsabilidade. E esse dever, quanto mais nós avançamos no cumprimento deles, nós vamos percebendo que o cumprimento desses deveres gera um bem-estar para a sociedade, para nós. Nos gera também o prazer. E aí, com isso, ele deixa de ser algo como se fosse obrigatório e nós passamos a exercê-lo por prazer, porque ele gera bem-estar. Aí, nós pegamos lá o Lázaro, na abertura da mensagem dele, olha lá, ele vai dizer assim: o dever é a obrigação moral, olha a palavrinha obrigação moral aparecendo de novo, da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros, para com o nosso próximo. Quando eu estava pensando nessa partezinha da mensagem do Lázaro, logo na abertura, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho, aquela passagem em que Jesus tem um encontro com o doutor da lei, e o doutor da lei vai perguntar a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus vai dizer para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, eu já queria conduzir aí uma reflexão que nós estamos observando essa obrigação moral como uma lei moral. E destacaríamos inicialmente essa máxima do Cristo: amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Como um dever maior. Um dever maior que todos devemos abraçar. Amar-nos uns aos outros. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Eu não conheço ninguém que em sã consciência deseja o mal para si mesmo. Vocês conhecem? Geralmente nós queremos o melhor para nós mesmos, né? Nós queremos o bem, nós queremos ser amados, nós queremos ser respeitados. Então, a lei também pede que retribuamos para o nosso próximo. Mas eu não me dei por satisfeito. Aí eu fui buscar
Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, ele tem uma página também em que ele fala sobre o dever. Olha como é que ele coloca para nós o dever. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, olha bem aí, ó. Obrigação moral passou para lei moral. E aí, meus irmãos, essa lei moral, nós podemos compreendê-la como a lei divina. A lei de Deus, que Jesus sintetizou na máxima do amor ao próximo como a nós mesmos. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, logo me lembrei também, refletindo sobre essa lei moral, dos 10 mandamentos da lei divina. Aqueles 10 mandamentos recebidos por Moisés, da espiritualidade superior. Então eu queria recordar com vocês. Eu tenho até que horário aqui. Então vamos lá. Então eu vou recordar. Eu sei que vocês já sabem, mas a gente vai refletindo aqui. Então o primeiro mandamento, olha só. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. O primeiro mandamento, que a gente pode traduzir como Jesus falou para o doutor da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Significando que nós devemos amar e adorar a Deus em espírito e verdade. A gente sabe que ainda por conta da nossa pequenez, a gente não consegue compreender a divindade em toda a sua plenitude. Muito difícil ainda para nós, né? Então, na história da humanidade, não conseguindo compreendê-lo nessa grandeza, na plenitude, o que a gente fez? A gente comparou ele com a gente. Usou a própria imagem do homem como se Deus fosse um ser como nós, não é? Mas é para que a gente pudesse compreender, porque a nossa mente ainda não consegue captar tamanha grandeza, tamanha superioridade, não é? Mas a doutrina espírita vem nos convidar, então, a amá-lo, a adorá-lo em espírito e verdade. E se nós prestarmos atenção na fala de Jesus, quando ele diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o pensamento. Esse é o primeiro. E aí depois ele diz assim, e agora o segundo, que é semelhante a este, semelhante ao primeiro. Por que semelhante ao primeiro? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque nós vamos chegar à compreensão que nós amamos verdadeiramente o Criador quando nós nos amamos uns aos outros. Por isso que este é semelhante ao primeiro. Porque para amar o Criador, nós precisamos nos amar também.
Amando-nos, nós estamos amando o Criador. O segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Aqui tem uma advertência para nós, né? O respeito às coisas sagradas. Mas quando a gente olha para a nossa história, né? Quantas vezes nós não fizemos guerra em nome de Deus e ainda fazemos hoje em dia. Guerreamos em nome de Deus, matamos em nome de Deus, perseguimos em nome de Deus, adulteramos em nome de Deus, roubamos em nome de Deus. Né? Então vejam, quando nós agimos assim, é como se estivéssemos, né, desrespeitando essas coisas sagradas em nome de Deus, usando a imagem, a figura, o nome. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Aqui está implícita a mensagem, a importância do trabalho. O trabalho que é alavanca do progresso. Mas, assim como nós precisamos trabalhar, nós precisamos também de uma pausa para o descanso, para o refazimento das nossas energias, para que a gente possa continuar em seguida trabalhando. Não é? Então, o trabalho, ele é fundamental, ele é importantíssimo, mas nós também temos que fazer a pausa para o refazimento das energias e continuarmos trabalhando. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Cuidar, zelar, honrar por aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos reencarnados. Os nossos pais. Ah, mas eu não tive pais biológicos, eu não conheci aqueles que cuidaram de nós, que nos conduziram até o que nós somos hoje, que velaram por nós quando estávamos doentes, que não nos deixaram faltar o pão de cada dia, que nos deram a escola, que nos deram a roupa, que nos deram o carinho, nos deram o remédio, que passaram noites em claro cuidando de nós, os nossos pais. Zelar por eles, honrá-los, principalmente, às vezes, na fase da velhice, quando eles já não estão mais com aquele vigor da juventude. E aí precisam de nós para cuidar deles. Não mateis. Não mateis o próximo. Mas a gente também não deve matar a esperança de alguém, não matar a alegria de alguém. A gente não mata alguém tirando apenas a vida física dela. Às vezes a gente mata de desgosto, mata a esperança, mata a alegria. E o mandamento pede: não mateis. Não cometais adultério, que não se restringe apenas os relacionamentos, mas o adultério, adulterar qualquer coisa, adulterar um documento, adulterar uma informação, adulterar uma mensagem, para a gente tirar vantagem,
Olha aí, a gente não tem aí hoje em dia o problema das fake news, as notícias falsas. Então, quando a gente às vezes compartilha notícias falsas, mentirosas, sem checar a verdade ali, a gente também está nessa aí do adulterar. Então é preciso ter cuidado, né? Não roubeis, não só as coisas materiais, mas também a paz do outro, a tranquilidade do outro, a alegria do outro, a esperança do outro. Olha quanta coisa, né? Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Também entram aí as fake news, né? Informações falsas, mentirosas, sobre seja lá quem for. Não desejeis a mulher do vosso próximo, mas também não desejei o homem da vossa próxima. Nessas épocas ainda o machismo predominava mais ainda, né? Mas a mulher também. O homem também, né? Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, esses 10 mandamentos, que há milênios estão conosco, são super atuais. Estão dentro dessa lei moral, as leis divinas, que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, desdobrou lá na 3ª parte, né? Aí a gente vai ter a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de liberdade. Está tudo lá. Para a gente refletir e para a gente cumprir essas leis também. Eu não me dei por satisfeito. Aí eu fui em Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, onde ele tem uma página também sobre o dever. Pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem. Olha só. Obrigação moral, lei moral, responsabilidade, ação no bem. Que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. É aquilo que eu falei para vocês no início. Quando nós estamos ali no cumprimento do dever, cumprindo com a nossa obrigação, com a nossa responsabilidade, a gente vai percebendo que ele vai se ampliando e esse cumprimento do dever sustenta a ordem dentro de uma sociedade, o equilíbrio. Quando a gente não cumpre o dever, a gente tem os problemas aí que a gente enfrenta na nossa sociedade. Então, o cumprimento desse dever sustenta a ordem, sustenta o equilíbrio, ele gera bem-estar e nos impulsiona ao progresso, ao avanço, ao nosso próprio aperfeiçoamento. Lázaro, na mensagem do dever, vai dizer assim: o dever
principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Essas palavras do Espírito Lázaro nos remete àquela máxima que a gente conhece. O direito de cada um termina onde começa o do outro. E estas palavras do Espírito Lázaro me fizeram lembrar também daquela máxima de Jesus: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Aí nós repetimos o que já falamos no início também. Todos queremos o melhor para nós, o bem para nós. Então façamos isso ao próximo também. Eu quero ser respeitado. Eu quero ser amado. Respeite o próximo também. Ame o próximo também. Quando nós desrespeitamos, nós ultrapassamos os limites e ameaçamos a felicidade do próximo. Não é? E aí o que acontece? A gente abre a guarda para que o outro também me desrespeite. Estão percebendo? Quando nós não respeitamos, a gente abre também as possibilidades para que a gente seja desrespeitado também. Por isso, façamos como o Cristo recomenda: ao outro, aos homens, tudo o que queiramos que eles nos façam. A gente quer o bem para nós, a gente quer a felicidade, a gente quer a paz, a gente quer o amor. Então vamos também oferecer isso. Eu fui lá no Cairbar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele também tem uma página sobre os deveres. Vocês estão vendo quanta gente estuda o dever, né? E eu destaquei esse trechinho aí, quando ele diz assim: 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana. Primeiro, para com Deus. Segundo, para consigo mesmo. Terceiro, para com seu próximo. E aí, nessa mesma sintonia, o Leon Denis, lá no Depois da Morte, vai dizer: o dever oferece múltiplas formas. Há o dever para conosco, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. Há o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos. Há o dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Há o dever para com Deus. O dever não tem limites. Por que ele não tem limites? Porque quanto mais nós o exercemos, o praticamos,
mais eles se ampliam. Sempre podemos melhorar, melhorar, melhorar infinitamente. Acho que o contrário volta, né? Isso. Aí voltemos lá, olha. Deixa eu virar minha página da cola aqui também. Então, quando o Kairba Schutel vai dizer, né? Primeiro para com Deus, né? Já falamos aqui, a gente poderia perguntar, o que será que Deus espera de nós, hein? O que será que Ele está esperando da gente? Que a gente cumpra as suas leis. Simples assim. Se existem leis sábias, justas, lei de amor, né? Vamos pegar aquela do Kardec, lei de justiça, amor e caridade, abrangendo todo o universo. Ora, Deus espera que nós cumpramos essas leis. Vivamos essas leis. Incorporemos essas leis na nossa vida, na prática. Acho que isso que Deus espera de nós. Para consigo mesmo, né? O Leon Denis diz, respeitarmos-nos, amar-nos, né? Quando nós nos amamos, nós cuidamos de nós. Nós zelamos pela nossa saúde física, nós zelamos pela saúde espiritual, pelo bem-estar emocional. É biopsicossocial, né? Espiritual, né? Doutora Alexandra que sabe falar. Então, dever para conosco, né? Cuidarmos de nós, respeitarmos-nos, procurar viver o bem, viver as leis de Deus, viver o amor para com o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem são? Todos vocês são meu próximo. O meu próximo está no meu lar, na minha casa lá. É a minha esposa, é o meu esposo, é o meu filho, é a minha filha, é o meu irmão, é minha irmã, é o meu pai, é minha mãe, é o meu tio, é minha tia. O meu próximo está no meu ambiente de trabalho. São os meus colegas de trabalho com os quais eu convivo, o meu chefe, meu superior. O meu próximo está na sociedade, nas ruas. O meu próximo é a humanidade. Então nós devemos ter amor, carinho, zelo por nós, cuidarmos de nós, cuidarmos desse planeta maravilhoso que é a nossa casa, o planeta Terra, não é? Que está chamando-nos a atenção aí, ó. Temos que zelar por ele para que essa morada ainda possa nos servir aí pelos milênios afora, em futuras e futuras reencarnações. Então a gente tem que cuidar dessa casa, dessa nossa morada, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí, então, olha, mais uma. O homem tem de amar o dever.
Quando é que a gente passa a amar o dever, né? Deixa de ser aquela coisa, obrigação, eu tenho que fazer. Não. Porque a gente, ao cumprir, ao exercer, a gente vai ver o bem que faz cumprir o dever. Ele gera bem-estar para a sociedade, para nós, traz paz, traz equilíbrio, traz ordem social. E aí ele deixa de ser uma obrigação e a gente faz por prazer, por amor. Eu vou contar uma historinha para vocês do Neio Lúcio. Vocês vão me permitir eu ler aqui, tá? Dionísio é aquele senhor ali, ó. É um trabalhador rural, né? Ele é moleiro. Trabalhador que trabalha com a moagem da farinha de milho e outros cereais. E o Neio Lúcio vai dizer que ele saiu cedo, de manhã cedinho, em companhia do filho, na direção de um grande milharal. Estava uma manhã linda, a natureza estava exuberante, o sol iluminava a paisagem, deixando-a mais bonita. O rapaz, o menininho se chamava Reinaldo, é um quase xará meu. O Reinaldo, então, deslumbrado com aquela paisagem, perguntou para o pai: papai, de quem é todo este mundo? O pai respondeu: tudo pertence ao Criador, meu filho. O sol, o ar, as águas, as árvores e as flores. Tudo é obra dele, nosso Pai e Senhor. E o menino pergunta: mas para que tudo isto? A fim de recebermos essa escola divina que é a terra, meu filho. Escola? Sim, filho. Aqui devemos aprender no trabalho a amar-nos uns aos outros, aprimorando os sentimentos, quanto devemos aperfeiçoar o solo que pisamos, transformando colinas, planícies e pedras em cidades, fazendas, estábulos, pomares, milharais e jardins. O menino não entendeu de pronto o que significava aprimorar sentimentos. Mas ele sabia perfeitamente o que vinha a ser a remoção de um monte empedrado. E ele, surpreso, então, voltou a indagar ao pai: então, papai, nós somos obrigados a trabalhar tanto assim? Como será possível modificar este mundo tão grande? O moleiro pensou e observou: meu filho, conta-se que uma andorinha vagueava só quando ela notou que um incêndio alastrava em seu campo predileto. O fogo consumia as plantas e os ninhos. Em vão ela gritou por socorro. E reconhecendo que ninguém lhe escutava as súplicas, ela pôs-se rápida para um córrego não distante, mergulhando as pequenas asas na água fria e límpida, e daí ela voltava para a zona incendiada, sacudindo as asas molhadas sobre as chamas devoradoras, procurando apagá-las. E ela repetia essa operação já por muitas vezes, quando se aproximou um gavião preguiçoso que perguntou a ela com ironia: você, em verdade,
acredita combater um incêndio tão grande como algumas gotas d'água? E Neio Lúcio vai dizer que a avezinha prestativa respondeu calma. É provável que eu não possa fazer a obra toda. Entretanto, sou imensamente feliz cumprindo o meu dever. O moleiro fez uma pausa e interrogou o filho. Não acredita você que podemos imitar semelhante exemplo? Se todos procedêssemos como a andorinha operosa e vigilante, em pouco tempo toda a terra estaria transformada num paraíso. E Neio Lúcio diz que o Reinaldo calou-se, entendendo a extensão do ensinamento e no íntimo, contemplando a beleza daquele quadro matinal, desde as margens do caminho até a montanha distante, prometeu a si mesmo que procuraria cumprir no mundo todas as obrigações que lhe coubessem na obra sublime do infinito bem. Façamos também nós a nossa parte. Cumpramos cada um de nós com o nosso dever, para que a gente possa ter um mundo melhor, cada vez melhor para todos nós. Aquele mundo que a gente quer, de paz, de amor, de felicidade. Façamos a nossa parte. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe.